Graça e paz, lindos e lindas do Senhor Jesus, povo amado e abençoado de Deus. Nessa semana que estamos orando pelos nossos jovens, eu quero trazer a reflexão de um jovem que teve a sua casa destruída, que teve a sua terra invadida, que teve os seus amados mortos e separados deles. Um jovem que foi levado pelo cativeiro. Nessa época, o povo de Deus havia se afastado do caminho do Senhor. Havia se endurecido o seu coração. Havia se afastado dos mandamentos do Senhor e saído debaixo da proteção do Senhor por vontade própria, por desobediência, por adorar vários deuses, por se prostituir com outros deuses, se apartando do Senhor. E o Senhor, então, para corrigi-los, os entrega na mão de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, decide escolher alguns jovens para trabalhar com ele no castelo. E esses jovens deveriam ser os melhores, os mais belos, os mais sábios, o mais inteligente, aqueles que sabiam se comportar. E o jovem Daniel foi escolhido para estar com ele. E estando ele no palácio, no versículo 9, no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, diz a palavra do Senhor assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com as porções de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Nós vemos aqui, irmãos, um jovem, um menino, um adolescente, que foi tirado da tua terra, que estava longe de tudo, que estava sendo levado para um cativeiro e poderia ter uma vida muito sofrida. Mas então, ele tem uma oportunidade de servir ao rei, de estar no castelo e de comer os manjares do rei, de beber os melhores vinhos. Mas a gente vê uma coisa inusitada, ele se nega. Ele coloca no teu coração não se contaminar com os manjares do rei. Assim, irmãos, devemos ser os nossos jovens na caminhada pela vida. Porque os manjares oferecidos pelo príncipe deste mundo, por Satanás, são manjares bons, são vinhos de alta qualidade. O prazer nos dá, o pecado nos dá prazer. O pecado no início é muito bom, é gostoso, parece nos dar uma falsa alegria, mas no final das contas nos leva para um cativeiro, nos leva para o açoite, nos leva para a tristeza, para perdas, para decepções. Daniel, ele decide a não se contaminar, a não saborear o prato do pecado. Eu estou aqui, eu estou nesta terra da Babilônia, eu caminho por esse chão, eu convivo com pessoas que servem a vários deuses, que têm uma crença completamente distorcida. Mas eu decidi no meu coração não me contaminar, não me alimentar com as coisas consagradas aos deuses, porque eu sirvo somente um Deus. Assim são os jovens que caminham por este mundo que é uma Babilônia, que está pior que Sodoma e Gomorra, mas que os nossos jovens possam decidir no teu coração não se contaminar, não se deliciar com os manjares oferecidos pelo mundo, mas decidirem comerem os legumes, as frutas oferecidas por Deus. Porque um dia a palavra do Senhor diz que aqueles que se alegram neste mundo cairão em prantos,
mas aqueles que choram nesse mundo estarão numa alegria incomparável. E aqueles que não se deliciarem com os manjares deste mundo terão o privilégio de sentar na mesa celestial, junto com Abraão, Isaque e Jacó e todos os homens, os mártires, e na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, para deliciar da ceia do Senhor no seu reino, na sua glória. Que nós possamos, jovens, mirar na presença do Senhor, conhecer os seus mandamentos e não desviar dele, e não aceitar, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando presos pelo pecado neste mundo, andando por este mundo, que nós possamos nos livrar dos manjares e se lembrar que Jesus é o pão da vida e nos deliciarmos com o pão da vida, com a palavra pura e verdadeira do Senhor. Pai, a tua palavra foi lançada como semente, Pai, que caia nos corações dos teus jovens, Senhor, para que eles saibam, assim como Daniel, que mesmo andando por este mundo perverso, mesmo caminhando na lama suja deste mundo, possam deixar as suas vestes brancas, não se contaminando, Pai, com as coisas do mundo, não se sujeitando às coisas do mundo, mas lembrando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o alimento que sustenta a alma, que supre todas as necessidades. O Senhor é o pão da vida. Que seja, Pai, o alimento para os nossos jovens, Deus, livrando-os, Pai, de todo o mal, de toda a investida de Satanás, de toda a perseguição maligna, deixando, Pai, invisíveis aos olhos dos inimigos, guardando eles no esconderijo do Altíssimo, onde somente os teus olhos os vê. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, protege, livra e transforma o coração dos nossos jovens, que eles sejam sedentos por Ti e que eles gastem o seu tempo na Tua presença, na Tua palavra, lendo, meditando e guardando o que o Senhor nos diz. Assim eu oro e já te agradeço, porque eu conheço o Deus que tenho crido e sei que a Tua fidelidade dura para sempre e que o Senhor nunca nos desampara e sempre está conosco. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que os nossos jovens decidam por não se deliciar pelos manjares do mundo, mas de se alimentar pelo pão da vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém.